Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Estamos chegando no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Você que está fazendo aí o estudo, né? Nós estamos aí aqui pelo YouTube. É André Lucas Leite. Então, se você é a primeira vez que você está assistindo, volte lá, tem na playlist André Lucas Leite lá. E procura o Evangelho de Mateus, começa lá desde a introdução, capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, até chegar o capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. E vamos lá então, que aqui é a missão dos 12. E quem são esses 12? Primeiro, então, nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre os 12 apóstolos, o significado dos nomes dos 12 apóstolos, e no segundo vídeo nós vamos falar então sobre a missão desses apóstolos, que é o discurso apostólico que Jesus então vai ensinar de que forma fazer essa evangelização, ser missionário, como pregar, como evangelizar, tudo bem? Hoje nós vamos ficar então nesse vídeo com o nome dos apóstolos. Começa do versículo 2 do capítulo 10 de São Mateus. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, o filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Vamos lá então para os significados dos nomes dos apóstolos. Começamos então com Pedro, né? Petrus, em latim, é correspondente a Kéfas, né? Vamos falar Cefas, derivado de pedra, então é a pedra. Pedro é a pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E também tem aquela passagem que Paulo vai dizer, né? A pedra era Cristo. Nós vemos todos os apóstolos, né? Considerando então e colocando mesmo Pedro como essa pedra, Pedro como essa rocha, aquele que está à frente, né? Todos sabiam dessa autoridade que Pedro tinha. Então, isso é muito importante para nós católicos, porque ele é o primeiro Papa. E pela sucessão apostólica, hoje, nós temos também o nosso Pedro, né? O Papa Francisco. Depois, e também Simão, né? Simão Pedro. Simão significa obediente. Aquele primeiro chamado, porque Jesus já chama, já quer fazer daquele pescador de peixes um pescador de homem, e ele já naquele primeiro chamado já vai ao encontro de Jesus. Então aí o Simão obediente, Pedro, pedra, rocha, ok? André, significado de André, significa viril, marcado pela força, fortaleza, forte, corajoso. Diz assim, é justo chamá-lo de viril porque abandonou tudo por Cristo e preservou virilmente em seus preceitos. Então é esse André, significado do nome André. Tiago, aquele que suplanta, quer dizer, aquele que supera, o vencedor. Por quê? Porque não só suplantou os vícios carnais, mas ainda desprezou a própria carne perante a espada de Herodes. Lembra aquela passagem, Atos 12? Que Herodes manda matar Tiago e vai lá e ainda manda prender Pedro. Então, assim, é esse que não tem medo, é ousado, né? Esse vencedor, aquele que supera as dificuldades. João, João Evangelista, significa graça de Deus. Não é à toa que é o discípulo amado, mais amado por Jesus, né? Vamos referir-se a ele desta forma. São João, evangelista. Temos Felipe, que significa a boca de uma lâmpada, pois apressa em espalhar a palavra, a luz com que o Senhor o tinha iluminado. Uma vez iluminado, é aquele que gosta de realmente espalhar a palavra de Deus, a graça de Deus, essa iluminação aos outros. Esse é Felipe. Bartolomeu significa filho do que suspende as águas,
Melhor dizendo, aquele que leva o homem a uma condição celestial, as coisas celestiais, as coisas de Deus. Este é Bartolomeu. Tomé, quando nós lembramos de Tomé, fica assim, Tomé tinha fé, ele duvidava. Mas olha que interessante, significa abismo, porque quanto mais preservou em suas dúvidas, mais profundamente acreditou. Então é muito importante, quando nós temos dúvidas, a gente pede para vocês aí, tem dúvidas, pergunte. Quanto mais dúvidas você tem, mais você vai perguntar e mais você vai se aprofundar, mais você vai aprender. Porque ele conhecendo a verdade, ele vai se aprofundando dessa verdade ao ponto de dizer, meu Senhor e meu Deus. Olha lá, então esse é São Tomé, esse significado do nome Tomé. Mateus, né, o evangelista que nós estamos estudando, né, Levi, o publicano, significa doado, porque pela graça de Deus era publicano e tornou-se um evangelista. Olha que interessante, né? Aprender é muito bom, gente, é muito bom. Outro apóstolo, Tiago, filho de Alfeu. Alfeu significa justo, então filho do justo, sábio, filho do sábio. Então Tiago torna também bispo em Jerusalém, e ele, sendo um homem de muita oração, e referem a ele como o justo. Tiago, então, referiam-se a ele o justo. Tadeu, né? São Judas Tadeu, ou Judas de Tiago, ou irmão de Tiago, também que referem a ele, significa prudente. A palavra Tadeu significa prudente. E Judas significa aquele que confessou, aquele que confessa Deus na vida dele e na dos irmãos. É aquele que confessa. Simão, o cananeu, né? O zelota, Simão Zelota, cananeia significa zelo. Então aquele que tem zelo. E por fim, por último, Judas Iscariotes. Ele era da tribo de Issacar, que significa recompensa. Deve ser, então, para se indicar, né, um preço de um traidor. Também significa memória do Senhor ou memória da morte, porque ele meditou, né, no seu coração essa traição, né, de entregar Jesus. Também significa esse nome sufocamento. E se deve também ao suicídio, né, que ele comete e se enforcando. Então, assim, isso significa Judas Iscariotes. E aqui é bom nós também entendermos um pouquinho que existe dois Judas, né? Aquele que confessa a Deus, né? E aquele que, na verdade, trai o Senhor. Então, quer dizer, nós podemos ser aquele, tem esse significado, aquele que crê ou aquele que não crê. Então, tem esse significado desses dois apóstolos. E aqui, então, foi numerado todos os apóstolos. E nós vamos continuar na próxima aula, falando, então, da missão de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.